Olá, eu sou Paulo Perissoto, sou professor da Escola Brasileira de Arte Floral. Bom, eu vou fazer uma aula aqui para vocês explicando como é que se arama flores, tá? Como que eu descubro se o arame serve para a flor que eu vou aramar? Vou dar um exemplo com uma rosa, por exemplo, que é uma flor pesada, certo? Vou cortar ela curta, poderia aramá-la mais comprida, mas eu vou cortar ela curta. E vou aramar aqui, ó, com arame 19. Ó, arama ela aqui. E aí, eu vou segurar ele aqui embaixo, ó. Ela não aguenta, certo? Ela tomba. Então, eu preciso pegar um arame 18, por exemplo. E aí, vou aramar e ela para em pé, ela resiste. Depois de aramado, eu vou pegar essa fita que se chama Floral Tape e vou encapar. Vou passar o Floral Tape aonde tem arame no talo e vou descendo, passando bastante aqui no pezinho para que ele faça uma selagem. E aí, olha, eu viro bem a fita, bem em pezinha, eu vou esticando e virando. Com isso eu vou encapando o arame bem apertadinho para que ele não fique frouxo. Quanto mais eu estico aqui para baixo, né, quanto mais eu coloco ela em pé, menos fita eu acabo gastando. Bom, uma outra maneira também, por exemplo, é antes de aramar, eu passar o tape no arame. Então eu passo o tape no arame e aí vamos vir, por exemplo, com uma tulipa. Por exemplo, eu vou fazer um buquê de noiva cascata, aonde eu vou usar essa tulipa comprida. Então, se eu fosse passar o arame e depois o tape, eu ia ficar virando a tulipa desse jeito, corria o risco de quebrar. Então, dessa maneira, ó, eu aramo a tulipa, certo? Depois, eu venho com o tape e encapo só o cabo da tulipa aonde eu passei o arame, porque eu já passei tape no restante do arame. Então, ó, não tem necessidade de aramar tudo de novo, é só um pedacinho. Paulo, como que eu aramo uma flor mais delicada? Por exemplo, vamos falar desse denfal aqui, ó, dessa florzinha. Eu preciso aramar essa flor. Tem duas maneiras. Eu posso, primeiro, passar tape no pezinho dela, que isso já vai dar uma certa resistência para esse cabo. E aí eu venho com um aramezinho fino, tipo 26, 24, vou fazer um Lzinho com ele. Ó, vou pôr a minha mão na frente para vocês verem melhor. Fiz um Lzinho com ele. E aí esse Lzinho, esse aramezinho vai ajudar a dar mais resistência na hora de aramar. O segredo também do aramar é pegar um pouco mais longe. Quanto mais longe você pegar, mais maleável ele fica para dar as voltas.
Como eu já tenho um arame encapadinho aqui, em papel, passado tape, eu aramo e venho novamente passando o tape em cima da onde eu coloquei o arame. Uma que vai ajudar a dar uma aderência, a fixar mais, e outra que o acabamento, olha, fica melhor. Certo? Então essa é uma maneira de aramar. Existem alguns floristas que aramam de uma maneira diferente. Por exemplo, uma flor dessa daqui de Phalaenopsis. Eles vão fazer o seguinte. Eles vão pegar esse arame. Eu vou até cortar a pontinha dele aqui. Opa, aí. E eles vão, ó, enfiar o aramezinho aqui, furando a orquídea, vai passar, vou fazer o Lzinho, vou de novo furar lá, ó, e aí eu vou puxar até ele encostar na flor. E aí eu venho aqui, aramo e vou passar a fita tape desde lá de cima. Já mostro ele para vocês aonde eu peguei a fita tape. Então eu encapo todo o cabinho da flor com a fita tape. Com isso, eu consigo dar um pouco de movimento às vezes nessa flor. Então, olha, tá enteipado desde aqui do pezinho. Então eu consigo dar mais movimento. Isso às vezes é bom para fazer um arranjo de cabeça, porque não corre o risco de quebrar. E eu consigo às vezes dar um movimento, ó, com esse arame. Olha o Lzinho que eu fiz no cabo da orquídea, porque eu tenho ela aramada desde cima. Folhagem também aramamos da mesma maneira. Pegar uma folha de ruscos aqui. Eu posso tanto aramar ela aqui no pezinho, como eu posso furar, né? Furo. Passo do outro lado, faço o Lzinho, venho com ela aqui e daí aramo. Passo o tape também, aqui no meu pezinho de arame. E com isso também eu consigo, olha, fazer que ela vire. Vai aparecer um pouquinho a pontinha do arame na frente, mas com o verdinho ele some. Ou eu posso fazer uma pinça. Vou cortar o arame no meio aqui, ó. E vou fazer faço 2 Lzinhos. Venho por frente e venho por trás.
Cuidado na hora de puxar, se esse Lzinho ficar muito frouxo, frouxo que eu falo muito aberto, ele vai rasgar a flor. Então olha, pus um por frente e coloquei um por trás. Ele fez como se fosse uma pinça. E aí eu vou passar floral tape. Isso é bom para aramar pétala de rosa, pétala de lírio, dessa maneira. E aí, olha, a folha está aramadinha para eu usar no meu arranjo. Então, aqui eu usei várias técnicas, né? Uma dica muito boa. A tulipa, às vezes, né? Vou aramar essa de novo. Às vezes a tulipa, ou a cala, o copo de leite, perde um pouco de água. Perdendo água, o talo dá uma diminuída. Isso pode acontecer de eu perder o contato do arame com a flor e ele soltar. Então o que a gente faz? Passa um floral tape no arame. Então encapa o arame com floral tape. Pega um aramezinho mais fino, tipo um 26, que pode estar encapado, como pode não, esse está encapado. Vou furar a tulipa aqui, ó. Vou fazer esse Lzinho. Vou colocar o arame que eu encapei aqui do lado e vou aramar tudo junto. Vou cortar o excesso. E aí eu venho com o floral tape e vou encapar. Com isso, eu pincei, né, o pezinho da tulipa. Por mais que ele perca água, ele não vai sair daqui porque o arame está passando dentro. Então, ó, daí não vai escapar de maneira alguma. Então, aqui ficaram as dicas, né, de como aramar várias flores. Eu fiz exemplos de algumas flores e usando as técnicas de aramação. E aí é só você transportar essa técnica de uma flor para outra, tá ok?